Oi, gente, eu sou a Ana, eu sou gestora da Precu, da Escola de Poesia, e hoje quero apresentar para vocês o Ficção Americana, que é esse pessoal que está aqui com a gente hoje, que está completando 1 ano de existência, e eu gostaria que vocês se apresentassem, gente. Ok. Começamos? Vamos lá, então. Bom, o Ficção Americana é um projeto que surge dentro da Precu, Psicanálise e Poesia, e dentro também, e junto com o GT de Psicanálise Americana, que é uma produção de 3 psicanalistas e podcasters que entrelaçam psicanálise e literatura. Então, nós 3 aqui fazemos parte. Eu sou Evandro Machado Luciano, sou psicanalista junto à Precup também. Eu sou Daniele Rodrigues, sou psicanalista membro da Precup Porto Alegre. Isso, e eu sou a Laís Viana, também psicanalista membro da Precup Porto Alegre. Queria que vocês falassem como é que é essa questão do entrelaçamento da psicanálise, da literatura. Eu, estudando um pouco, que eu estou iniciando os meus estudos, sei que a poesia e a psicanálise caminham juntos, né? Tem essa tendência de caminhar juntos. E vocês entrelaçaram a literatura com isso. E algumas aulas que eu assisti, eu vejo que vocês levam textos, levam livros, levam trechos para essa formação que acontece, né? Que vocês também dão formação de psicanálise, né? Ai, quem quer responder? É que, se a gente pensar... Quando a gente pensou o próprio nome do podcast, Ficção Americana, a gente parte de 2 referências, vamos dizer. Uma cinematográfica, que é o filme Ficção Americana, pensando a relação da literatura com a vida das pessoas, com aquilo que se produz no cotidiano de cada um e cada uma de nós, trocando, ou melhor, inserindo uma letra denegada desse americana, que é o F, de Améfricana, e coloca então a nossa vida, a nossa experiência em Améfrica em jogo, mas também pensando a palavra ficção como aquilo que na tradição da psicanálise lacaniana se dá como uma outra forma de dizer a verdade. Quando a gente pensa, tem uma frase muito famosa na psicanálise de Lacan, que é: a verdade se estrutura assim como uma ficção. Quer dizer, é pensar as nossas realidades, a nossa vivência a partir de uma forma de contar a nossa história, que é basicamente o que se trabalha na ficção. A narrativa sobre a nossa vida, não a narrativa nesses termos como a gente usa hoje no senso comum, assim, mas uma narrativa, uma forma de contar a nossa história de um jeito ficcional. Então, pensar a verdade como uma ficção nos possibilita trabalhar em cima dessa verdade naquilo que a gente chama de transformação da história da nossa vida, vamos dizer assim. Então, o podcast entrelaça a literatura com a psicanálise porque a própria psicanálise está embebida da literatura. Se a gente pensar, os primeiros textos de Freud são muito, muito literários também, né? Então, poder trabalhar com a ficção de outro jeito foi o que nos motivou, inclusive, a pensar esse podcast a partir da experiência em Améfrica, que é muito diferente de outras experiências, ou muito singular em relação a outras experiências que nós temos, vamos dizer assim, psiquicamente em outras regiões do mundo, né? Sim, inclusive, estava vindo para cá pensando sobre essa questão da conexão de psicanálise e literatura, que a gente não está inventando a roda, né? Muita gente já faz isso. Acho que qualquer pessoa que inicia assim, o estudo na psicanálise vai em algum momento olhar para isso, né? O quanto que essas 2 coisas estão muito entrelaçadas. Mas o que a gente acaba fazendo de diferente, assim, inclusive eu estava pensando nos nossos próximos passos enquanto podcast ou falatório, né? Já que a gente tem transformado um pouco o modo de transmitir também, quando a gente olha para os autores atuais, principalmente, mas sem deixar de lado os clássicos, obviamente, né? Porque uma das coisas que a gente estava pensando poderíamos fazer um podcast sobre psicanálise e literatura, olhando para Dostoiévski ou olhando para, sei lá, o clássico da Madame Bovary, e falar um pouco mais do mesmo, que não seria mais do mesmo, porque teria o nosso olhar, mas ao mesmo tempo a gente olha para essas outras vozes que também estão chegando e trazendo uma outra, como é que eu posso dizer, um outro point of view, né? Um outro POV, assim, né? Quando são pessoas que estão trazendo também questões periféricas, né? Aqui no Brasil, ou quando a gente olha também para escritores caribenhos, ou
de onde que vem esses outros autores que a gente está olhando, né? Quais são justamente as narrativas que estão sendo faladas, porque não são mais narrativas europeizantes, por exemplo. Eu acho que esse é o lugar que a gente, aqui no Ficção Americana, consegue ter um pouco de diferencial também, né? Acho que tem, quando escutava vocês, fiquei pensando que a literatura conversa muito com a psicanálise, porque a psicanálise também se trata de histórias, né? O que a gente vai levar para a clínica são as nossas histórias. É aquilo quando a gente deita lá e está contando essa história que aconteceu, né? São essas palavras, né? E acho que muito que o Freud trazia, né, pensando lá também a questão de, pra gente não trazer para o podcast como caso clínico de paciente ou coisa nesse sentido, a gente vai trazer histórias de personagens, né, que muito se entrelaçam com as vidas das pessoas que vão para os nossos consultórios todos os dias. E aí eu acho que a gente poderia trazer essas literaturas, como a Dani chamou, as clássicas, né? Mas em que às vezes se diferenciam tanto também do que a gente vive aqui em Améfrica. Eu acho que a diferença do podcast é a gente pegar essa literatura que é mais nossa, contemporânea, produzida aqui em Améfrica também. Tô lendo agora, a gente está lendo para o nosso próximo, para o Sarau, que vai acontecer com a escritora Dalva Soares. E a gente está lendo, então, toda a literatura dela e discutindo um pouco, e eu pensando essas histórias que ela conta de como é essa vida, né, ali em Belo Horizonte, não. Belo Horizonte também, mas ela conta uma outra cidade agora. Baldim. E como, assim, esse lugar que antes não tinha voz na literatura, ou que pelo menos era muito pouco falado, e agora a gente quer trazer para que seja falado, né, essas vozes silenciadas, que a gente sabe que falam em Améfrica, e a gente tem trazido isso, trouxe na revista também, né, Boquibunda, que a gente lançou aqui na Feira do Livro, que é poder falar um pouco dos sintomas que estão aqui e que são silenciados, que são negados há muito tempo, né, parar de falar um pouco do mesmo e pensar em outras coisas, né. Sim, e só uma questão também que vocês falaram do Sarau, né? Porque o podcast, a ideia do Ficção Americana surge como um podcast que foi gravado então a primeira temporada, que são 5 episódios, estão disponíveis no Spotify para todas as pessoas que quiserem ouvir. E no YouTube também. A Dani sempre me lembra isso que eu esqueço. Mas também nós depois lançamos um outro modelo, vamos dizer assim, de conversa, que foi o Sarau, que está acontecendo nesse momento, nesse segundo semestre de 2025, para que a gente possa depois trabalhar novamente com a segunda temporada do podcast. Então, o Ficção Americana é um projeto que tem essas duas entradas, tanto pelo podcast gravado, quanto pelo Sarau, que é esse encontro com pessoas da cidade que querem discutir literatura e psicanálise americana, e que acontece em bares da cidade. Hoje acontece no Terreiro Bar, aqui em Porto Alegre, e que segue uma linha muito parecida com a do podcast, mas que tem essa interação com o público, que também é uma outra experiência que a gente está construindo. Com experiência de transmissão, que era a pergunta que você tinha feito. Sim. E também com escritores, né, da cidade, assim, né? A gente já teve o Faleiro, a gente teve a Dalva no primeiro episódio também, a Dalva Maria Soares. Tivemos a Marlene Luz, e agora a gente vai ter a Dalva novamente. Uma honra pra gente poder trocar com essas pessoas que produzem literatura, né, na cidade também. Na cidade e no país, né? Vocês gostariam de falar do que foi feito nesse 1 ano e quais são os próximos passos para a próxima temporada? Bom, posso falar do que foi feito no primeiro ano. A gente tem 5 episódios gravados, né? E a gente foi lançando com uma frequência, acredito que quinzenal, né? A gente primeiro foi gravando para depois lançar, tem todo um processo, assim, de entendimento do... Como é que eu posso dizer? De um cozinhar, assim, né? Esse projeto, né? Então, o primeiro episódio, ele é sobre louça de família, da Eliane Marx. Acho que eu não vou saber na ordem, né? O segundo vamos lá. O Avesso da Pele. O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. É a autobiografia de minha mãe, da Jamaica Kincaid. Que essa, assim, é uma escritora caribenha. O quarto é... Poncia Vicêncio, de Conceição Evaristo. E o quinto é o Supridores, do José Faleiro. São 5, é isso. São 5, é isso. E no quinto, inclusive, a gente conta com uma participação bem rápida na gravação. Quem ouvir até o final
tem um comentário do autor sobre o episódio, inclusive. Ele escutou o episódio e nos mandou um feedback, legal. assim, uma interação com o que foi gravado, né? É muito Acho que é legal também pontuar isso. Quando a Dani estava falando, me ocorreu que o processo de construção dos episódios sempre foi muito conversado, muito discutido. Esse cozinhado aí também é um cozido que foi se fazendo entre nós três aqui e outras pessoas também, mas a base da conversa, inclusive para que a gente pudesse escutar de nós mesmos quais são os temas que estão pulsando e que a gente gostaria de trabalhar. Então, é um pouco diferente do que normalmente se costuma fazer no processo de roteirização, que é, primeiro a gente trabalha com o tema e aí, a partir daí é que nós vamos continuar a conversa. Sendo que não, o tema surge após a conversa. A produção do trabalho se dá depois de muito, muito trabalho conversatório, como a gente falava, que é também um outro projeto da instituição, né? É engraçado porque eu gosto de pensar que hoje a gente está justamente no sarau, num bar, porque começa muito da gente numa roda, seja num café, normalmente, né? Ou em bar, a gente conversando sobre esses assuntos. E eu acho que daí também conversa muito sobre essa questão psicanalítica do desejo que vai aparecendo, né? Os nossos desejos sobre o que a gente quer falar a partir da leitura que a gente faz. E aí agora escoa nesse modelo do bar, então conversa muito com o que a gente tem pensado enquanto justamente modos de transmissão, modos de fazer psicanálise, que é muito que a gente está questionando também na revista, né? Vai aparecer nos textos. Então, acho que é sobre a nossa entrada também enquanto psicanalistas, assim, né? Não que a gente, de novo, vou usar esse termo, não que a gente vai inventar a roda, mas como que a gente vai fazer desse jeito que seja interessante, né, pra gente e que seja um tanto mais inclusivo, talvez, né? E exclusivo ao mesmo tempo, né? Porque, enfim. Isso. Estava ouvindo o Evandro falar sobre a temática, né? E lembrando dessa produção do podcast, em que a gente escolhe os livros, né? A gente se reúne, escolhe os livros e abre a conversa um pouco em associação livre, com anotações, a partir das nossas discussões. E quando a gente vai postar, né? Quando a gente vai publicar, trazer para o mundo esse podcast e colocar nas plataformas, né? Para dividir, que a gente vai pensar... A gente está falando de herança o tempo todo, né? E aí a gente pensa, bom, então a nossa palavra que entrelaçou o podcast foi herança, né? Que aí me vem muito como esse tema recorrente, que às vezes a gente só se dá conta numa análise mesmo, né? Vai para uma análise, fala, mas como eu falo disso? Qual é a tua palavra? Mas do que tanto eu falo disso, né? Que a gente vai dizer que volta e repete, né? E no podcast a gente também está falando de vários livros e acaba falando de herança, né? Essa herança africana, essas coisas que estão ali, tanto que a gente começa com Louças de Família, que vai falar de herança, que vai falar sobre as dívidas, né? Que também é um tipo de herança. E aí a gente, fiquei pensando nesse aprecu mesmo, né? É depois, a gente Só fala, depois. e só depois que a gente pensa do que mesmo que a gente falou, o que a gente insiste falando, não é? É um só depois que envolve a escuta, talvez por isso que a gente precisa se escutar ou ouvir de outros colegas também, porque é um trabalho que se vai se tecendo num conjunto, assim, né? Porque eu posso até, inclusive, eu falo na minha vida, mas nada muda porque não tem alguém que escute, para que possa me apontar essas repetições que estão acontecendo. É quando eu vou pro divã, que aí sim alguém vai escutar essa repetição que já estava acontecendo na minha vida há muito tempo. Então, são dois processos, né, que se entrelaçam, para usar novamente essa palavra, que se entrelaçam, que é, ao mesmo tempo que se dá a repetição, há também que se escutar essa repetição para que se possa pontuar sobre ela, se nomear, que é esse trabalho que a gente faz, nomear, como a primeira temporada nós nomeamos como uma temporada sobre a herança, para que a gente possa fazer alguma coisa na segunda temporada. Tanto que, depois de reconhecer essa herança no podcast, agora associando com vocês aqui, a gente produz outra coisa, que não exatamente o podcast. Ou seja, não é que a gente foi direto para a segunda temporada. A gente tem um outro trabalho em produção agora e que estamos apostando nisso, que vai redundar numa segunda temporada. Sim, o entre, né? Isso. E também a gente, tanto que a gente selecionou 6 livros, né? A gente selecionou 6 e pensou, não cabe aqui, não é sobre o mesmo, não é sobre isso que a gente está conversando, né? E aí a gente, vamos deixar isso para uma próxima temporada, nem vou deixar spoiler aqui.
Agora eu Não tô curioso. esqueça. Agora não vamos Não deixar esquecer, spoiler. esse sexto livro é importante, né? Ele tá lá na Importantíssimo. minha... Tá lá. Eu encontrei ele na minha prateleira esses dias. Eu falei, cara, eu nem terminei de ler o livro. Eu li. Mas ele é sobre outra coisa. Ele é sobre conversa outra mais coisa. com o que a gente tá falando do sarau. Sobre amor também, né? A gente vem falando no sarau Nossa. sobre amor, sobre as formas de amar contemporâneas. Esse já é o tema dos saraus e das conversas que a gente tem feito desde... O primeiro foi Samba e Amor, né? Samba, amor. Samba Amor, a gente chamou. Depois teve Amódio. o do ódio, amódio. Amódio. E teve outro que foi o último, é comissão. Comissão de gente. Antes disso teve o sarau neurótico erótico. Esse foi Que maravilhoso. engraçado. esquecer Falando desse, desses Que faço sintomático, um convite né? então para o próximo sarau. E qual é o tema? Já pode falar? Já pode falar. O próximo é sobre inconsciência negra. Nesse mês da consciência negra, justamente. Mas pra gente pensar nesse inconsciente negro, né? Que a gente vem trabalhando bastante, né? O inconsciente. Qual da Isildinha Inconsciente Negro? É, né? O Inconsciente Negro, que já é o livro da Isildinha Batista também, que é uma psicanalista que já vem também sendo muito referência no nosso meio, justamente para pensar nesse inconsciente que é... Enfim, né? Que tem cor, né? É a cor do inconsciente, não é A inconsciente cor do negro. inconsciente, eu ia dizer. Tem O nome do livro é A Cor do Inconsciente, para pensar na cor do inconsciente também, que acho que acho não, mas tenho certeza que é uma questão que é bem importante e muito cara pra gente enquanto psicanalista. E o que mais que a gente pode falar? Dá o serviço todo. Esse próximo podcast, esse próximo sarau é o sarau que a gente vai estar comemorando 1 ano. E é o sarau que a gente vai ter a participação da Dalva Maria Soares, que é essa autora de Minas Gerais, mas que já tem uma produção nacional bem interessante, uma circulação nacional. O que mais que a gente vai estar fazendo nesse? Bom, eu acho que é isso, né? Fica o convite, é dia 22 de novembro, às 18 horas, no Terreiro Bar, que fica ali na Cidade Baixa, na João Alfredo. Não, Luiz Afonso. Na Luiz Afonso, Afonso. 247. Também o convite para que fosse a Dalva Maria Soares nesse dia, ele surge também um pouco da proposta do próprio Ficção Africana, que é trabalhar, como a gente estava falando no início, com o cotidiano, com assuntos que permeiam a nossa vida. A nossa vida, quando eu digo, é a vida da pessoa mais comum que se possa imaginar, e não necessariamente aqueles que estão no holofote da americanidade, mas aqueles que constroem a americanidade no seu interior, vamos dizer assim, né? Então, o fato de nós convidarmos tanto a Dalva Soares quanto Marlene Luz, que são 2 escritoras cronistas que trabalham com contos e que abordam aquilo que é de mais banal na nossa vida, com uma genialidade, que é basicamente o que eu considero como uma boa crônica, assim, que é olhar para aquilo que eu olho todos os dias e nunca tinha visto aquilo ali, né? Então, são 2 escritoras que fazem isso com muita maestria, e 2 escritoras mulheres negras que entram na literatura tentando, de alguma forma... Eu acho que de alguma forma estão revolucionando a literatura no Brasil, junto com outras tantas, e não pela lógica do dissidente, como a gente muitas vezes vê, mas pela lógica do povo que constrói essas nossas histórias. Assim. Não é aquele que está de fora, não, são os dissidentes que estão escrevendo. Não, é uma literatura pulsante da nossa vida, e que pela primeira vez, as nossas gerações, a geração anterior, pela primeira vez estão se vendo ali naquelas histórias. No centro da história, no centro, né? como protagonistas de histórias supostamente comuns. Quando a gente entra na psicanálise, a gente começa a pensar que esse comum, esse simples, ele não existe. Porque há uma complexidade nesse cotidiano que muitas vezes ficou de lado da própria literatura e também da escuta clínica na psicanálise. É desse incômodo da ausência dessas histórias na literatura e também da ausência de escuta dessas histórias na clínica que surge a Ficção Americana como um projeto em que nós estamos nos formando como psicanalistas americanos junto de outros tantos projetos também. Muito obrigada. É bonito. Gente. Não, é bonito. Fiquei pensando nisso que o Evandro falou. É muito a psicanálise isso, né? Isso que tu traz, assim, essas escritoras que conseguem dar conta de um cotidiano e marcam esse cotidiano, assim, né?
é poética a forma que elas escrevem, né? A Dalva escreve, né, adorei a apresentação, estou terminando de ler o da Dalva, O Tempo das Águas, tem uma apresentação, e eles falam, né, parece que tu tá tomando um cafezinho com ela, comendo um bolo de milho, assim, ela tá contando aquela história daquele cotidiano, e a gente consegue se ver naquelas histórias, assim, consegue parecer que tá ali, é o vizinho, né, aquela pessoa, e isso enfim, é um aconchego também, né, faz com que mostrar que essas pessoas existam, que elas existem e que elas não estão só nas histórias como a gente vai trazer lá adiante, né, como a quarta sujeita que não tem nome, né, então a gente vai trabalhar sujeitos nomeados, outro tipo de escuta, outro tipo de história que é contada, e acho que isso enfim, é bastante interessante. E talvez a gente até já sabia que essas histórias existiam, só não dava o nome de história com esse peso, não dava o nome de ficção com esse peso que tem. Literatura, né? De literatura, principalmente, né? Porque eu fiquei pensando, até comentei com vocês duas, acho que a Ana ainda não tinha comentado, que quando eu comecei a ler a Dalva, eu fiquei pensando que estranho, porque isso parece tão comum pra mim. Uhum. E eu me dei conta de que eu não costumo ler livros em que as coisas são tão comuns pra mim, assim, que conta parte da minha vida. Nossa, mas eu cresci vendo essa cena. Que estranho, porque... Ah, sim. O excepcional tá justamente aqui. Em que essa história, essa cena, ela nunca aparecia nos livros que eu lia. Então, poder se defrontar com uma literatura que conta a minha vida é algo muito extraordinário. Que não deveria ser. Mas é um pouco isso que o próprio José Faleiro fala, de que a gente precisa arrancar a literatura das mãos da burguesia, porque ela é nossa também. Então, poder se defrontar com esse tipo de literatura é se defrontar também com uma outra possibilidade de percepção da própria existência e da própria situação em que eu me coloco no mundo. Diante dos outros no mundo. Peraí, eu não sou tão coadjuvante no mundo como eu imaginava, porque, pensa bem, eu tô vendo a história dessa mulher que é mãe de um menino e trabalha muito para criar essa criança e ao mesmo tempo no ônibus vai oferecendo literatura para ela e vai dialogando com... Não, pera, isso é muito forte, é muito forte. A cultura faz muito isso, né? E daí a gente vai pensar, a novela, por exemplo, faz isso. A literatura é mais uma forma de fazer, né? De a gente ver as pessoas sempre nas mesmas posições, né? E a gente poder mudar essa posição, poder ver assim, vamos ver a história dessa mulher e como é que a literatura muda a vida dela também, né? Porque também se trata disso também, tanto a literatura quanto, acho que o Tenório vai dizer isso também, acho que na Feira do Livro mesmo, aquela que nós viemos, ele fala um pouco sobre essa transformação da literatura na sua vida, e ele conta da história do pai, né, ali no Avesso da Pele, e como isso transforma a vida dele também, e como é difícil essa transformação num território, enfim, americano, e como acontecem todas essas coisas que acontecem nas histórias, e como é que são os sofrimentos que surgem a partir daí também, não é? Mas também as alegrias, né? Acho que também essa coisa, eu acho que é interessante poder ver, tanto na literatura, quanto na novela, quanto enfim, a cultura, esse crescimento do personagem, não só assim, naquele mesmo lugar e que sofre, mas também um lugar que incrível, olha que mulher incrível, que, enfim, aí vai falando um pouco, lembrando da Dalva, né? Que vai falar lá, que fez o seu mestrado, que entrou na academia, que fez todas as... Não sei, acho que tem algo de revolucionário em trazer essas histórias também para um outro lugar, para uma outra posição. Eu fiquei pensando, perdão, lendo a Dalva e agora ouvindo vocês falando, eu fico pensando muito naquela proposta do PERREC, do infraordinário, né? Que é muito sobre essa questão do fazer arte com o que está no teu cotidiano. E ali, tanto na Dalva quanto na Marlene, aparece muito isso, assim, né? De ser uma pessoa comum, fazendo coisas que seriam ordinárias, mas que são extraordinárias, e aqui ele traz o infraordinário, né? Porque, por exemplo, pensar na Dalva como uma mulher negra que hoje ela é doutora em antropologia, isso é extraordinário, né? Então, tipo, não deveria ser, mas também né? Pensar nessa perspectiva de o quanto que ela consegue, a partir desse cotidiano também, ir transformando. E acredito que a escrita acaba tendo uma grande importância para que ela continue nessas formações, né? Nessa coisa do intelectual também, né? Que é o que está muito em jogo aqui, quando a gente está falando
quando a gente está aqui, inclusive, quando a gente está pensando a epistemologia psicanalítica, quando a gente está fazendo transmissão, essa questão da intelectualidade em Améfrica também é uma grande questão. Para quando a gente está fazendo o que a gente está fazendo e lendo o que a gente está lendo e lendo da forma como a gente está lendo também. E o que a gente está fazendo literalmente agora, nesse momento, infraordinariamente, né? Essa coisa das posições também me pega muito, porque a gente até comentou no episódio sobre o avesso da pele, o episódio do podcast, lá no Spotify e no YouTube, sobre o avesso da pele. Que... Episódio 2. Episódio 2. Que como é interessante que o Tenório fala da experiência do homem negro de um jeito que a gente não está acostumado a ver. É um pouco como eu me lembro sempre daquela música do Baco, eles querem um preto com arma pra cima, num clipe na favela, gritando cocaína. E não é isso que o Tenório mostra. Ele mostra uma subjetividade do homem negro que é muito inovadora para a literatura. Sim. Que é negado, né? Exatamente. Que a Dalva também traz. Que a Dalva também traz, que a Eliane Marques também traz, que o próprio Faleiro também traz. Então, o Itamar também traz. Então, a gente tem uma literatura agora muito forte em relação a essa subjetividade desse grupo que foi chamado durante muito tempo de grupo dissidente, mas que, na verdade, compõe a maior parte da população americana. Dessa população que forjou a cultura como a gente a compreende hoje, a percebe hoje. Então, não é qualquer coisa, não é de qualquer coisa que está sendo falado. É de uma transformação na possibilidade de contar histórias sobre eu mesmo, sobre a minha própria experiência no mundo. Então, que não é mais fixada numa imagem de horror e de crueldade, mas que também transcende essa imagem, possibilitando que a gente também possa se pensar numa outra posição. Entende? O que está em jogo não é só um texto literário, como se fosse pouca coisa. O que está em jogo é a própria experiência que nós temos diante do mundo. E também nessa questão da posição, fico pensando justamente nas questões de branquitude, né, que a gente vem tensionando bastante, e do quanto que reconhecer essa riqueza, né, reconhecer que esse povo americano é quem constrói também essa cultura, é também perceber, colocar o branco se perceber como esse que consome o que vem dessa grande maioria, dessa massa, e de esqueceu também, né? O que essa branquitude come, mas que depois gospe de um outro jeito, assim, também. Então, acho que é isso que está em jogo, né? Quando a gente fala sobre... muita gente acha que é sobre perder privilégios. Não sei se é só sobre isso, né? É sair de uma posição também, né? Também, né? Também não sei o quanto que isso, de forma material, digamos assim, pode ser que seja sobre privilégios, mas às vezes também é sobre talvez um privilégio psíquico. Claro que tem um privilégio que a gente vê aí todos os dias sobre toda a questão de cotas, questões de acessos e etc. Mas estamos pensando aqui na questão subjetiva da coisa, né? Qual é o lugar que esse branco pode se colocar agora, né? Em que lugar que ele vai se reconhecer também, né? Vai ser o branco aliado ou vai ser o branco alienado, né? Boa. Então, não sei. E aí, agora, não sei se temos tempo, acho que já estamos, né? Estourando. Mas o Evandro falava disso e eu lembrei exatamente do nome do podcast, como é que ele surge, que é do Ficção, enfim, a gente discutindo sobre o filme do Ficção Americana, né? E essa ideia de que, como assim a população americana é majoritariamente formada por pessoas negras, né? E a gente tem uma seção da livraria, que aí vou falar do livro, né? Uma seção que é dedicada à literatura negra, como se as pessoas negras não estivessem em todas as sessões, todas as sessões da livraria, né? Pensando nos livros, né? E o personagem principal do filme, o filme é maravilhoso, né? Que ele é essa questão, né? Ele precisa escrever nesse lugar que tu traz, que o Baco canta, né? Ele precisa escrever como se ele tivesse, não sei, ele precisa ter o mesmo lugar, uma mesma posição. E ele não pode ser um intelectual, ele não pode ocupar um lugar que seria branco, ele não pode ocupar esse lugar. Para ser reconhecido e fazer Para sucesso. ser reconhecido e ter sucesso, né? E ele é brilhante, assim, né?
E aí eles têm lá, ou a Eliane Marques também fala muito disso, da questão de que quando iam entrevistar ela, uma literatura de denúncia. E ela diz, eu faço literatura. Como assim? Por que vocês precisam me rotular e me colocar sempre no mesmo lugar? Não é? Eu faço literatura. Parece um pouco a própria palavra denúncia. Ela traz essa ideia do policialesco, do lugar em que o negro sempre esteve, na página do jornal em que ele sempre esteve. E é muito interessante porque agora se trata de outra página. Vamos dizer, da cultura, do socialite, sei lá como é que é. Enfim. Social. Cultura social, Então, se trata de outra página do jornal que talvez a gente ainda não está acostumado a ler pessoas negras, mas vai ter que se acostumar, enfim. É isso, né? Ela dizem que eu tô gritando, que eu tô brigando, que eu quero... essa é a minha forma de falar, né? E é a minha forma de escrever, e ela escreve poesia, e escreve... mas como assim? Literatura de denúncia. Você leu a minha literatura? Pergunta em um momento. Então, acho que tem algo disso, assim, de reconhecer isso como literatura, né? Literatura africana, literatura, né? Como um todo. Em letra maiúscula. Muito obrigada, gente. Vocês sigam o @ficção africana no Instagram, no YouTube. E é isso. Também vocês podem chamar eles nos perfis. Lá no Ficção Africana tem o perfil particular de todos. Para quiser consulta, eles atendem, são psicanalistas. Agenda aberta. Agenda aberta. E o convite para o Sarau, né? Não esquecer, 22/11, Terreiro Bar, às 18 horas. Muito bem. Um beijo. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Ana.